tá para amanhã. Então, é para amanhã. Para amanhã. Então, só esses dois, são só esses dois. O 140 É o tem primeiro que é amanhã. acompanhamento? Gravação Tem. iniciada. Então não dá para antecipar, né? Se não tiver, dá para antecipar. A gravação iniciada. Vamos julgar os itens 108 e 109, se possível em conjunto, se não possível separado. Eles foram retirados de pauta, então peço a Ana que chame o patrono. Doutora Andréa. Patrono convocado, presidente. Rodrigo não vota nesse processo, a doutora Andrada já votou. Então, eu até posso desligar a câmera, né, presidente? Pode. Ok. Para não parecer que eu estou aqui. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Andréa. Boa tarde. Certo. O áudio está saindo? Sim, Tá. estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Obrigado. Esse é um processo somente de acompanhamento. Ele está com vista para a conselheira Tatiana, convertida em coletiva, a relatora, doutora Vanessa. Ela conhecia o recurso especial e negou o provimento. Negou o provimento. O conselheiro Andrada, Máscara no Natal, voltou por conhecer do recurso e dar reprovimento. A doutora Andrada não está mais presente, mas o voto já foi colhido e Rodrigo Mineiro não votará. Então, doutora Vanessa quer fazer um resumo ou melhor, a doutora Tatiana já partiu para o voto vista? Eu acredito que seja possível já partir para o voto vista, presidente, porque a discussão é sobre subvenções de investimento e o pedido de vista da doutora Tatiana, se não me engano, foi em razão da contabilização desses ingressos, né? E para verificar melhor alguns detalhes do processo. Que no meu voto, essa forma de contabilização não é relevante. Então, enfim, eu mantenho a negativa de provimento. Doutora Tatiana, voto vista. Então, na verdade é isso mesmo. Eu tinha pedido vista para saber se o crédito ele estava vinculado com o ICMS da entrada, mas ele não está. Ele é verdadeira subvenção mesmo, né? Tal como trouxe a relatora. E como consta das folhas 22, né? E folha 23 e 28, realmente essa discussão de se é subvenção para custeio e subvenção para investimento, eu acho que restou bem definida, tanto que foi constatado que houve contabilização em reserva de incentivo, né, nessas folhas. Então, como foi também constatada essa contabilização, e também aplicando até a solução de consulta COSIT 40, né, eu acompanho a relatora. É meu entendimento também. Estava sem microfone. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu tenho o entendimento de que, nos termos da alteração da lei das SA, em que as subvenções deixaram de ser classificadas como reserva de capital, para que elas não sejam tributadas, elas precisam ser direcionadas a uma reserva de lucro, porque o racional sempre foi: subvenção não é tributável se não for passível de distribuição aos sócios. Ou seja, se você reservar esse valor para que ele não componha base de cálculo possível de dividendos. Esse é o controle.
Não basta o fato de você não ter distribuído naquele momento. Você tem que carimbar esse valor para que esse valor possa ser verificado pelo fisco se ele não foi utilizado para beneficiar o patrimônio de investidores, em detrimento de fomentar a atividade econômica. Essa era a ideia desde 1977, em que o Decreto-Lei 1598 de 77 tratou tributariamente a lei das SA, quando dizia que aquelas subvenções para investimentos que são destinadas à formação de reserva de capital, nos termos do artigo 182 da Lei das SA, elas não são tributadas primeiro pelo imposto de renda. Aí, quando nós chegamos lá na Lei 11.941, em que a Lei das SA mudou, e mudou por quê? Não foi por motivo tributário, é porque nós queríamos que as subvenções não ficassem registradas diretamente em reserva de capital, mas que fossem reconhecidas como receita na demonstração do resultado apenas para fins de convergência contábil internacional. O investidor de outros países está acostumado a ver isso na demonstração de resultado, portanto, aqui nós tínhamos que ter essa mesma demonstração de resultado. Dessa forma, a própria Lei 11.941, artigo 18, ela mandou que aquela parte do lucro decorrente da subvenção fosse destinada para uma reserva que é prevista na Lei das SA, no artigo 195A, que é a reserva de incentivos fiscais. E que essa fosse a condição para não tributar pelo imposto de renda. E aí depois, lá no artigo 21, é que nós tínhamos uma disposição dizendo que as disposições do IRPJ aplicam-se também para PIS e COFINS. Esse é o ponto em que eu e a doutora Tatiana sempre tivemos uma interpretação diferente. Eu entendo que nesse dispositivo do PIS e da COFINS se encontram as condições, e ela entendeu que não, são duas maneiras de interpretar. Eu continuo com a minha interpretação, dizendo que só deixa de tributar pelo PIS e pela COFINS, assim como imposto de renda e contribuição social, se você guardou esse valor dentro da reserva de lucro de incentivos fiscais prevista na Lei das SA, artigo 195. Não é o caso dos autos, portanto, eu vou acompanhar o voto da divergência aberta pelo doutor Andrada. É como voto, senhor presidente? Doutor Valcir. Com divergência. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Eu me acompanho. É a própria relatora. Também voto com a divergência aberta pelo doutor Andrada. Já é uma jurisprudência relativamente sólida aqui nessa turma. Até, presidente, só para informar, eu vou retificar os números das páginas da ementa ali, que constou o número de páginas, mas eu vou dar uma olhadinha e vou retificar, tá? Eu acho que não estão corretos. Mas vai ficar então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Doutor Luiz Eduardo, voto vencedor pelos seus fartos conhecimentos sobre a matéria. Obrigado, doutor. Esse é o resultado do item 108 e também do item 109, né, doutora Vanessa? Obrigado, doutor. Tá. Boa tarde. Obrigado. Encerrando as tentações orais, a gente vai... Item 108 já foi. 109 já foi.
110, retirado de pauta. 111, retirado de pauta. 112, doutora Tatiana, recorrente Fazenda, interessado, Independência, S.A. Você pode fazer leitura de relatório e voto direto. Acho que cortou aqui para mim, mas é o 112, né, presidente? Isso, Independência. É um recurso especial da Fazenda, né, contra o acórdão da primeira turma da segunda Câmara, que por maioria de votos deu provimento de recurso voluntário, consignando a seguinte ementa, né, da decadência, que é aquela parte de não havendo acusação, qualquer evidência de fraude, assim como não existindo nenhuma controvérsia nos autos sobre existência de pagamentos parciais do PIS e COFINS, assim como a existência de débitos e créditos, né, aplicaria-se o artigo 150, né? Em lançamento realizado com base na premissa de insuficiência de recolhimento, o prazo de decadência será de 5 anos. Insatisfeita, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição, afirmando que cumpre referir a falta de fundamentação do acordo em relação à matéria, em atenção ao disposto no artigo 93, inciso 9º, da Constituição Federal, artigo 50 da 9784 e 31, sob pena de decretação de nulidade. Foi dado seguimento aos embargos, apreciados os embargos, eles foram acolhidos, né, consignando a seguinte ementa, né, que foi constatada a omissão. A Fazenda Nacional interpôs depois recurso especial contra o referido acordo, suscitando divergência quanto à contagem do prazo decadencial, requerendo a aplicação do artigo 173. E aí, em despachos, foi dado seguimento, né, quanto à matéria equivalência no regime não cumulativo entre compensações de débito e crédito no DACOM e pagamento e recolhimentos para fim de cálculo decadência e direito de lançamento de ofício. Contra razões e recursos foram apresentados pelo sujeito passivo, trazendo em síntese que o inconformismo da recorrente não prospera, pois não se cogita qualquer presunção de pagamento parcial. Eis que já está atestado com fé pública nos autos que o lançamento ocorreu por insuficiência de recolhimento, ou seja, em decorrência do pagamento parcial. Dependência da análise de recurso especial interposto pela Fazenda, eu entendo que deva ser conhecido, eis que atendidos os pressupostos, né, aí eu trago aqui o voto do acordo embargado, né, as compensações são incontroversas, como afirmado no acordo recorrido, logo os pagamentos parciais são da mesma forma incontroversos, né. Em folha dos autos, encontramos a ficha 15B da DACOM, assim como na folha 31, encontramos a ficha 25B, documentos que comprovam a existência da compensação escritural, realizada também com créditos não glosados. O acórdão paradigma traz que a recorrente declarou a existência de crédito de PIS/COFINS do período, não havendo qualquer recolhimento a ser efetuado por ausência de valor a ser pago. O outro acórdão também tratou de dedução de créditos das contribuições, então está clara a divergência. Quanto ao mérito, considerando que no caso vertente há créditos utilizados que não foram glosados, a meu sentir, de fato, serviram para se extinguir o débito apurado. Sendo assim, entendo, da mesma forma que o acordo recorrido, que equiparou a compensação ao pagamento para fins de aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ao adotar o decidido em RESP 973-733 em sede repetitivo. O prazo decadencial quinquenal para o FIS constituir crédito tributário consta do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, ou quando a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude e simulação. Assim, então, ocorrendo a extinção do débito com a compensação do crédito não glosado, é de se negar provimento aí ao recurso. Peraí, somente, isso mesmo. E vê-se que, caso o crédito tivesse sido glosado, não haveria possibilidade de se considerar que houve de fato a extinção e liquidação do débito, nada obstante, não foi o que ocorreu.
Entende-se ainda que nos casos de extinção de débito via compensação, apresentação de DECOMP, se a declaração foi homologada, também houve extinção do débito, direcionando-se a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. O que assim também decidiu o Acórdão 9303-004-986. Então, eu estou me direcionando por negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda. É o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Tatiana. Eu preciso de um esclarecimento antes de votar. Se o pagamento é incontroverso, qual o fundamento que a PGFN usou para recorrer? É porque está falando que o pagamento é incontroverso. Acho que não teria recurso se o pagamento fosse incontroverso. Aqui, pelo menos assim, como a matéria que foi recepcionada foi equivalência no regime não cumulativo entre compensações de débitos e créditos no DACOM e pagamentos e recolhimentos para fim de cálculo de decadência, ficou um pouco estranho mesmo, mas esse foi a matéria, pelo menos, que subiu, né? Somente, presidente, que eu vou dar uma olhada no recurso especial, mas uma boa pergunta. Eu fiquei em dúvida se foi equivalência de pagamento e compensação, que pagamento não equivale a compensação, e isso normalmente a Fazenda recorre, mas quando há pagamento, a Fazenda nem recorre. Mas, pelo que parece, no processo é compensação. Tem uma DECOMP aí, realmente. Né? É uma DECOMP, é que não teve glose de todos os créditos, então alguns créditos cobriram alguns débitos, né? Eu acho que foi isso, sim. Então não houve pagamento. Presidente, aqui pelo que se vê do despacho de admissibilidade, já fica bem claro que no acórdão recorrido, o que eles consideraram é que as compensações entre débitos e créditos, né, nos DACONs, equivalem a pagamento. Então, essa compensação no DACON equivaleria a pagamento, segundo o acórdão recorrido, e acho que essa é a discussão da Fazenda, como colocado pela doutora Tatiana, se a compensação, nesses termos, equivaleria ou não ao pagamento. Que é o penúltimo parágrafo dela, aqui, mas ela coloca assim, a doutora Tatiana, no penúltimo parágrafo do relatório, equivalência no regime não cumulativo de PIS e COFINS entre compensação de débitos e créditos da DACOM. Perfeito. Aí vem, e pagamentos / recolhimentos para fim de cálculo de decadência e lançamento de ofício. Esse pagamento e recolhimento é que eu tenho dúvida. Eu, na verdade, eu copiei do despacho, né, essa parte. Na verdade, o pagamento e recolhimento se refere à equivalência. Equivalência, no regime não cumulativo, entre as compensações e pagamentos. É isso. É só a equivalência entre os dois. Mas realmente eu copiei como que foi colocado no despacho, mas que trouxe realmente uma confusão aí. Não, está esclarecido, então. Doutor Luiz? Bom, presidente, o que se coloca aqui é o seguinte: se o contribuinte originalmente declarou ter mais créditos de PIS e COFINS do que débitos por saída, com saldo a seu favor, se isso supre a necessidade de haver um recolhimento no período para fins de atrair a regra decadencial do artigo 150. No caso, com a glosa de alguns créditos, o saldo passou a ser devedor e, por isso, teve lançamento. Justamente pelo lançamento, nós estamos discutindo: houve recolhimento antecipado de alguma coisa? E a discussão é: olha, temos compensação de crédito. Não é aquela compensação em DECOMP que, segundo o doutor Valcir sempre diz, pressupõe um recolhimento indevido. Não, é o regime da não cumulatividade aqui. E aí eu quero fazer uma ressalva. Se nós estivéssemos falando de IPI, temos um dispositivo expresso na lei dizendo que essa compensação, quando o saldo é do período, equivale a recolhimento. Isso porque o crédito do IPI
ele é um crédito objetivo. Você desconta nessa operação, do que é devido pela operação, aquilo que foi recolhido em operações anteriores. Isso consta expressamente, não só da lei, está lá no artigo 153 da Constituição, que fala da não cumulatividade, que é objetivo. No caso do PIS e da COFINS, o crédito não é objetivo. O fato de eu ter crédito não implica ter havido recolhimento anterior naquele valor. Por quê? Porque quem está me vendendo pode estar na sistemática cumulativa, pagou 3%, ou seja, no artigo 195 da Constituição, o que se diz é que a não cumulatividade será aplicada conforme a lei determinar. E a lei não determinou a compensação de algo que foi recolhido antes. A lei disse, você calcula crédito com base na tua compra. É isso. E o que se está discutindo aqui é se esse crédito estrutural, eu entendo que absolutamente não, somente no caso de IPI, por determinação expressa da lei, que está em consonância com o critério de crédito objetivo do IPI, pressupõe que na cadeia alguém recolheu aquilo, aqui não. Então, absolutamente não é a mesma coisa, são institutos totalmente diferentes, e eu não entendo que a gente possa fazer uma aplicação tão elástica de um conceito, lá do artigo 195 da Constituição, aplicado pelo artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, como se isso fosse pagamento apto a atrair a regra do artigo 100 do CTN para fins de decadência. Então, a posição muito clara da doutora Tatiana, que, aliás, me facilita fazer meu voto, porque eu entendi o caso, né? Eu quero pedir vênia para abrir a divergência e negar provimento, dar provimento ao recurso fazendário. É como voto, aplicar o 173 no caso. Doutora Tatiana, pediu a palavra? Isso, só para esclarecer que eu realmente equiparo, né, como se fosse uma compensação de fato, porque, por exemplo, na DACOM e no LAPIS e na LACOFINS, que a gente fala que é o LALUR, né, das contribuições, a gente realmente coloca, a gente apura realmente o PIS e COFINS não cumulativo e com a constituição do crédito, né, que realmente está formalizado em todas as DACOMs, você deduz como se fosse uma compensação daquele imposto devido. Por isso que eu considero como se fosse uma compensação, porque não deixa de estar extinguindo, né, o PIS e COFINS apurado. Só isso, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu acompanho a divergência, só faço um complemento, doutor Luiz. Do IPI, mesmo se não tivesse a expressa disposição legal para isso, o IPI, o valor destacado, você pagou. Ou seja, quando você compra o insumo, produto industrializado, que é seu insumo, parte do valor que você pagou é o IPI. Está lá destacado. Então, eu poderia entender que eu, efetivamente, ao adquirir esse produto industrializado, eu paguei. Isso eu vou me acreditar. Eu acho que a lógica é essa, e o que não acontece no PIS e na COFINS. Como o doutor Luiz mesmo colocou, não tem essa previsão. Se tiver na reforma tributária essa possibilidade de se criar o crédito financeiro, aí é uma outra história, vai ser uma situação para frente. Mas hoje, necessariamente, aquilo que eu me acredito não é aquilo que o meu fornecedor recolheu. Então, a não cumulatividade do IPI é diferente da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então, concordo com todas as considerações do Dr. Luiz Eduardo, acompanho a divergência. Doutor Valcia. Muito obrigado, doutor Tatiana, pelos esclarecimentos, bem como pela aula dada pelo doutor Luiz Eduardo, mas o meu entendimento cada vez mais tem o sentido não de tornar elástica a interpretação do doutor Luiz Eduardo, mas de respeitar a questão da não cumulatividade. Eu
Achei seus argumentos excelentes, mas voto com a relatora. Doutor Jorge. Acompanha a divergência, presidente, só fazendo um adendo que quanto ao IPI também não é pacificada essa questão. Mas, enfim, não estamos julgando o IPI, acho que não é momento de discutir isso. Com a divergência. Doutora Érica. Eu acompanho a relatora. Como voto, presidente? Doutora Vanessa. Acompanho a relatora, presidente. Eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Luiz. Agora vamos para o segundo problema. Ela fala o tempo todo em decomp aqui no voto. Mas, se não me engano, isso é uma auto-fração. Mas, doutora Tatiana, confirma? Em que pese a senhora falar o tempo todo em decomp aqui no voto, isso é um lançamento. Sim, porque eu aplico a inteligência, né, do entendimento em relação ao decomp, presidente. Assim, mas o que ocorreu aqui foi um lançamento... Mas se trata de auto de infração, desculpa. Auto de infração, sim, presidente. Sim, presidente. Foi, glosou e... Exatamente, já. Cobrou. Glosou crédito e passou a ter saldo devedor. Eu por força normativa do artigo 19E da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 13.988, negou-se o provimento do recurso deposto pela Fazenda. Vencidos os conselheiros Luiz Eduardo, Rodrigo Mineiro, Jorge Omírio e Rodrigo Poços. Item 103, doutora Érica. Embargante, Costal Eletromecânica Limitada, interessado em Fazenda. Então, vamos lá. Aqui trata o embargo, né, oposto pelo sujeito passivo, se passa a 930308 de 2004, que julgou procedente o recurso especial da Fazenda e restou cimentado. Recurso especial, contrariedade à lei, não conhecimento, e denúncia espontânea, inaplicabilidade. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento com homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Situação que corresponde, inclusive, ao pagamento efetuado fora do vencimento e dentro do prazo de apresentação da DCTF. O contribuinte aponta inicialmente erro material no exame da decisão judicial favorável ao sujeito passivo que não foi acolhido. O segundo ponto dos embargos se refere ao erro material ou omissão quanto aos recolhimentos realizados na seara judicial antes de qualquer ação prévia do fisco, prova do depósito, folha 107 e 170, depósitos realizados em 1992 e 1993, anos antes de qualquer ação fiscal, do erro material quanto à aplicação da multa de mora e da omissão quanto à violação do disposto no artigo 138, fundamentou que seria necessário seja suprimida a omissão quanto aos fundamentos que levaram ao acordo a entender que o contribuinte não efetuou os pagamentos antes de qualquer ação do ente tributante, já que os depósitos são comprovados no presente autos. Quanto a esse segundo vício, os embargos foram acolhidos. O terceiro ponto trata da omissão quanto à decadência do crédito tributário e a consequente inviabilização da aplicação da multa punitiva sobre o crédito, onde reconhecida a decadência, quanto a este ponto, os embargos não foram acolhidos. Por fim, os embargos finalizam com o tópico em que aduz da omissão quanto ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, do princípio da verdade material, da omissão quanto à violação dos dispostos no artigo 141, 490 e 492 do CPC. Quanto a estes ditos, os embargos também não foram acolhidos. Assim, temos que a única matéria em discussão seria quanto à omissão referente quanto aos recolhimentos realizados na seara judicial antes de qualquer ação prévia do fisco, prova do depósito de folha 167 a 170, depósitos realizados em 1992 e 93. É o relatório em si, presidente. Já vou direto para o voto. Os embargos declaratórios são tempestivos e apontam a omissão, merecendo ser conhecidos. Recapitulando, a Fazenda interpôs recurso especial, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao afastamento da multa de mora em vista do artigo 138 do mesmo diploma legal. No caso concreto, segundo informação fiscal de folhas 230, não foram considerados os depósitos judiciais convertidos em rendas para a União, no período de julho a dezembro de 92.
Entende-se que os depósitos judiciais convertidos em renda para a União são uma forma de extinção do crédito tributário previsto no CTN, em seu artigo 156, inciso 6º, razão pela qual é de considerar como pagamento os depósitos realizados no período de julho a dezembro de 92. A conversão dos efeitos dos depósitos judiciais em renda da União faz com que o cumprimento da obrigação seja reconhecida e, tendo agido espontaneamente de boa-fé, insurge perfeitamente aplicável a espécie da regra incita no artigo 138 do Código Tributário, no sentido de que a multa moratória seja excluída do débito tributário por força do entendimento do STJ, expulsado no RESP 1.149.022. Aí cita aqui, é o RESP, né? Todos se conhecem. Para corroborar a assertiva pertinente ainda, vale transcrever a emenda dos julgados proferidos do STJ, que assim trata, né? Recurso especial, no qual se discute a realização de depósito judicial integral do débito tributário, eventualmente devido, antes de qualquer procedimento do fisco, tende a sua exigência, configura denúncia espontânea e fácil, dispõe da Lei 9.703, que vincula os valores depositados na conta única do Tesouro Nacional. Então, né, aplica aqui o artigo 62, né? Então, portanto, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes nessa parte para afastar a incidência da multa moratória sobre as parcelas depositadas judicialmente antes do procedimento de ofício. É como voto, presidente. Doutor Luiz. Presidente, parece aqui que foi um engano. A gente está aqui frente a depósito judicial e tratou como denúncia espontânea somente. Está correta? Eu concordo com a raciocínio da relatora e acompanho. Eu voto por acolher, prover os embargos com efeito infringente para afastar a cobrança da multa de mora sobre os valores depositados judicialmente e, consequentemente, negar provimento ao recurso fazendário. Recurso especial da Fazenda. Certo, doutora Érica? Foi Sim, nesse sentido. Sim, eu vou colocar aqui. Relatora. Esse efeito inteligente aí, melhor colocar. Negando o provimento ao recurso da Procuradoria. O efeito inteligente é justamente esse. Doutora Tatiana. Eu acho que seria... Alô? Estão me escutando? Sim. Ah, tá, desculpa. Eu acho que até seria válido citar a súmula CARF 132, né, que fala que no caso de lançamento de ofício sobre débito, objeto de depósito judicial, montante parcial, a incidência de multa de ofício de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Será que também não seria interessante citar para falar que, olha, não foi citada a súmula? Perfeito, doutora Tatiana. Citar isso na ementa, mas é na ementa que tem que fazer a referência, né? Ou então no voto, ou no dispositivo. Eu vou colocar aqui tanto na ementa quanto no dispositivo, logo abaixo, né? Ademais, aplica-se no presente caso a súmula. Isso para seguir o regimento. Eu acompanho a relatora, presidente. Rodrigo Mineiro. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes. Doutora Érica, pode dizer como é que ficou o dispositivo? Mudou umas coisinhas. Então, vai começar assim. Por unanimidade de votos, embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, vírgula. Doutora Érica completa agora. Assim, microfone. Microfone. Desculpa. Para afastar a incidência da multa moratória sobre as parcelas depositadas judicialmente antes do procedimento de ofício. E, diante desse fato, nego o provimento ao recurso especial da Fazenda. Perfeito, obrigado. Item 114, doutor Jorge. Recorrente, Indústria e Pecuária São José, interessado Fazenda. Tá na pasta. Posso começar, presidente? Não, abram aí, quando puder eu começo. Está com vista para o conselheiro Andrada aqui, não é isso? Não,
que não foi lida ainda. Vai ter uma observação aqui de setembro de 2020, que está com vista considerando Andrada, convertindo coletiva. O relator votou por conhecer o recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. Aí, na vista, presidente, se não me engano, foi verificado pelo doutor Andrada que o valor era superior ao permitido na época. Ó, Pode ser. na sequência, em novembro, foi retirado de pauta. Estou presumindo, né? Esse é retorno, presidente, daquela planilha dos que foram inferior a 36 e que antes estavam superior às portarias anteriores. Aliás, foram vários meus. Isso, então, setembro foi à vista, e em novembro ele foi retirado de pauta por causa da portaria 296, e agora voltou. Isso mesmo. Isso, mas não teve voto ainda, presidente. E ele voltou em abril, mas foi retirado de pauta por falta de tempo. Com a palavra, doutor Jorge. Questão de responsabilização. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo responsável solidário, admitido, mesmo após agravo, apenas em relação à matéria. Aspas. A dissolução irregular não é suficiente para ensejar desconsideração da personalidade jurídica. Contra o acórdão de número tal, de tal data. O aresto recorrido possui a seguinte ementa quanto à matéria processada. Sujeição passiva solidária, artigo 124 e 135 do CTN. As pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. Além disso, constata-se que houve encerramento irregular das atividades da empresa. Continuo eu. Quanto à matéria admitida, alega o sujeito passivo solidário que, ainda que se considere que houve dissolução irregular, esse fato por si só não poderia ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, pois a verbo, inexistir outros argumentos que caracterizem conduta fraudulenta por parte do sócio, o que, a seu juízo, afastaria a responsabilização do sócio. Pede-se o afastamento do polo passivo como responsável solidário. A fazenda, enquanto razões, pugna para a manutenção da sujeição passiva. O recurso especial da empresa não foi admitido, tendo sido rejeitado seu agravo. É o relatório, presidente. Então, aqui nós estamos julgando a empresa, a Indústria e Pecuária São José, mas nós estamos julgando o recurso especial do responsável solidário Ângelo Cetim Neto. Passo ao voto? Vai. Pode ir ao voto. Conheço o recurso nos termos em que foi admitido. Preliminarmente, registro que o presente processo foi tombado com o fito de descontrolar exclusivamente a responsabilização solidária passiva, desde que a autifração está incerto nos autos de final 2008, cujo contribuinte é a Indústria e Pecuária São José. Dúvida não há que o recorrente era sócio da empresa e atuava como administrador. E, por óbvio, o sócio de uma empresa tem interesse na ocorrência do fato gerador, pois é próprio da atividade negocial a busca do resultado econômico por meio da realização de operações que caracterizam fatos geradores. Portanto, resta claro que o recorrente se enfecha na hipótese do inciso 1º do artigo 124 do CTN. Igualmente inconteste que a empresa foi dissolvida irregularmente, conforme se denota da declaração da própria empresa ao fisco. Veja-se, folha 56. Disse a empresa: durante o período de funcionamento dessa empresa, o ramo de comercialização de carnes e derivados passou por grande turbulência, causando problemas de margem operacional, inadimplência e dificuldades financeiras, o que nos levaram a paralisar atividades antes de nos tornarmos insolventes por possíveis passivos vindouros. Dessa forma, além da substituição da recorrente ao artigo 124.1 do CTN, sua responsabilização, desta feita pessoalmente, também se amolda ao artigo 135, inciso 3º do Digesto Tributário. Ora, a dissolução da sociedade limitada possui regramento legal específico que impede o mero encerramento das atividades empresariais. Assim, o responsável pela administração da sociedade deve observar as normas que regulam a forma de sua dissolução. As formalidades legais para o encerramento de uma sociedade limitada buscam resguardar os interesses de todos que contrataram ou que, de alguma forma, estabeleceram vínculo jurídico com a pessoa jurídica. O simples desaparecimento de um estabelecimento empresarial frustra a expectativa não só dos credores, mas também daqueles que confiaram na existência da sociedade, configurando-se verdadeira afronta à boa-fé. Na medida em que a sociedade encerra irregularmente suas atividades e simplesmente deixa de existir no plano fático, ela se torna potencialmente incapaz de satisfazer as obrigações assumidas, sejam elas tributárias ou não. A dissolução irregular da sociedade limitada, por conseguinte,
desguarnece os credores e todos aqueles que estabeleceram alguma relação jurídica com a sociedade. Destarte, o administrador, ao simplesmente fechar as portas do estabelecimento empresarial, age em desconformidade com os procedimentos e formas previstas na legislação civil e empresarial, praticando indubitável ato ilícito. Assim, quando os sócios dissolverem irregularmente a sociedade, quando deliberarem infringindo o contrato social ou a lei, responderão civilmente pelos prejuízos causados a terceiro de conformidade com as normas previstas no Código Civil, além de se sujeitar às penalidades comerciais. Porém, quando se tratar de tributos, haverá incidência do artigo 124 e 135 do CTN, atinentes à responsabilização tributária do sócio, bem como seus bens penhorados em execução fiscal de acordo com a lei das execuções fiscais, da execução fiscal, 6.880. Com efeito, a dissolução irregular da pessoa jurídica é exterior e autônoma ao nascimento da obrigação tributária, e por isso deve ser considerado um ilícito que, por si só, permite a responsabilização nos termos do artigo 135.3 do CTN, ou seja, responsabilidade pessoal. Por certo que a dissolução irregular da empresa acarreta infração à lei. Diria até que a questão se encontra pacificada no STJ. Transcreva o emenda abaixo, que diz no item 2, a infração à lei, a hipótese que autoriza a transferência da responsabilidade tributária deve ser compreendida como comportamento antijurídico do empresário e deve ser aferido em cada caso. Em consequência, presidente, é de ser mantida a responsabilização pessoal e solidária do senhor Ângelo Cetim Neto. Dispositivo. Ante exposto, conheço o recurso especial de divergência do contribuinte e nego-lhe o provimento. É como voto, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu acompanho, eu entendo que para o 124, o que é necessário é interesse econômico comum e para o 135 é ato contrário à lei. Portanto, as duas situações estão sobejamente comprovadas na decisão recorrida e eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Desculpa, minha internet está meio ruim aqui. Fiquei com uma dúvida. O recorrente aqui é a pessoa jurídica e a pessoa física? Ou é só a pessoa física? Conforme eu escrevi no voto, Tatiana, o recurso, na última frase do relatório, o recurso da empresa não foi admitido mesmo após agravado. Então, o recurso é exclusivamente do responsável física, solidário, né? Ângelo Cetim Neto. Perfeito. Perfeito. Eu estava lendo aqui, desculpa, doutor Jorge, que eu estava lendo Sem problema. O acordo recorrido, o recurso especial e tudo aqui. E realmente, assim, pelo menos o que ficou é que realmente não foi comprovada, né, a atuação dessa pessoa física, né? Por isso que até foi por maioria lá no acordo recorrido. E eu, pelo menos para demonstrar até interesse comum, precisa ter um interesse econômico e um interesse jurídico, né? O que eu acolho também o entendimento já dado pelo pessoal da primeira sessão, né? Que eu vou pelo entendimento deles. Então, presidente, como aqui não há provas, né, que possa vincular a atuação efetiva dessa pessoa física, eu peço vênia ao relator, eu abro divergência. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Está muito claro o doutor Jorge. Doutora Érica. Eu acompanho a divergência. Doutora Vanessa. Eu não sei se o doutor Jorge quer fazer algum esclarecimento antes que ele ergueu a mão. Posso, presidente? Não, só argumentar com a doutora Tatiana que aqui na hipótese ele foi responsabilizado tanto pelo artigo 124, que a senhora discorda, mas também pelo artigo 135, que é a dissolução da sociedade. E até eu fundamento mais meu voto pela dissolução irregular, no ato ilícito, a dissolução irregular, e ele, é fato incontroverso, era sócio da empresa. Então, só para fazer esclarecimento, que além da hipótese se fechar no artigo 124, ela também, indubitavelmente, se amolda ao artigo 135, porque ele era sócio da empresa, foi dissolvida irregularmente, ou seja, infração à lei. Era só isso, presidente.
Presidente, eu entendo os pontos colocados pela doutora Tatiana, mas nesse caso me parece evidente a responsabilidade do sócio e administrador, né? Então eu acompanho o relator. Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso contrário. Não, é isso mesmo. Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana e Érica. Item 115, do Dr. Luiz Eduardo, retirado de pauta. Item 116, de minha relatoria. Recorrente Banco Cargill, interessado Fazenda. Deixa eu ver se está na pasta, deve estar na pasta. Não, 116 não está na pasta. Não tá. Vou colocar agora. Já está na pasta. Relatório. Traz recurso especial de divergência deposto pelo contribuinte contra quórum 3102. Proferido pela segunda turma ordinária da primeira Câmara. Assunto. Aí transcreva a ementa. Vou ler a ementa porque é pequena. A partir de 1º de abril de 95, os juros do moratório incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal são devolvidos no período de inadimplência, taxa referencial do Selic. Multa de ofício, crédito tributário, exigibilidade suspensa, provimento judicial após o início do procedimento fiscal. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição de crédito tributário destinado a prevenir decadência, quando o provimento judicial ocorre antes do início de qualquer procedimento de ofício relativo ao débito objeto do lançamento. Contra essa decisão, haviam sido impostos embargos de declaração pela Fazenda, foram rejeitados. Ao recurso especial, em exame e reexame de admissibilidade, foi dado segmento parcial somente em relação à exigência da multa de ofício e dos juros de mora sobre a multa de ofício, decisão contra a qual foi interposto agravo e foi rejeitado. A PGFN apresentou contra-razões. Vou proceder à leitura do voto. Estou conhecendo o recurso. E no mérito, quanto aos juros de mora sobre a multa de ofício, a questão está pacificada. Súmula 108. Incide em juros de mora calculados a taxa referencial especial de liquidação em custódia, Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. No que tange a incidência da multa de ofício, estando a exigibilidade suspensa, vejamos o que diz a Lei 9.430. Artigo 63. Na constituição de crédito tributário destinado a prevenir decadência relativa a tributos de competência da União, cuja exigibilidade tiver sido suspensa na fórmula dos incisos 4 e 5 do artigo 151 do CTN, não caberá lançamento de multa de ofício. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplica-se exclusivamente aos casos em que a suspensão da exigibilidade tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Transcrevo também o artigo 7º do Decreto 7235. O primeiro ato de ofício, o procedimento fiscal tem início com 1. O primeiro ato de ofício escrito praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preço preposto. Em uma interpretação literal, a medida judicial suspendendo a exigibilidade somente após o início do procedimento fiscal não afasta a multa de ofício, mesmo que produza efeitos antes do lançamento. Súmula 17 do CARF.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos 4 ou 5 do artigo 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício relativo. Aí eu trago aqui alguns acordos precedentes da súmula. Por exemplo, esse aqui, 203.007.480. COFINS, restrição do crédito tributário, lançamento para prevenir decadência, multa de ofício, juros de mora, inexigibilidade. É incabível a exigência de multa de ofício no lançamento para prevenir decadência, efetuado no curso do processo judicial proposto antes do início do procedimento fiscal. Todavia, são exigíveis juros de mora que devem incidir sobre a parcela não coberta pelo valor depositado judicialmente. A vista do exposto, voto por negar provimento de recurso especial interposto pelo contribuinte. Doutor Luiz Eduardo. Acompanhe, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, a lide, então, é a exigência da multa de ofício e do juros de mora sobre a multa de ofício, né? Isso. Não é a súmula. E no não é caso... a súmula 17, outra é a súmula 108. E no caso, ele não tinha liminar nem nada, né? Eu acompanho o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, que sou eu mesmo. Negado provimento ao recurso especial por unanimidade de votos. Item 117, doutor Luiz Eduardo. Recorrente Fazenda Nacional, interessado, RBR Trading. Doutor Luiz, com a palavra. Presidente, do 117 ao 126 são idênticos. Eu peço licença para começar pelo 124. Pode ser? O resto é tudo igual. Sim, perfeitamente. Então, já se encontram todos na pasta compartilhada, os senhores podem abrir. Eu vou começar pelo 124, que foi o que eu fiz o resumo, então vai ser mais rápido de apresentar em relação à leitura completa do voto do 117, tá bom? Trata-se de COFINS, o período é já primeiro trimestre de 2009 e o assunto é crédito sobre materiais de embalagem para transporte. Trata-se de um recurso da Fazenda Nacional. Originalmente foi pedido do ressarcimento de COFINS, mas a DRF glosou embalagem para transporte e também frete na operação de venda por falta de nota fiscal comprovando a vinculação. Manifestação de inconformidade foi apresentada e a Delegacia de Julgamento em Florianópolis negou o provimento à manifestação de inconformidade. Sujeito passivo apresentou recurso voluntário reiterando a impugnação e sobreveio a decisão recorrida 3003.000.083, que deu parcial provimento ao voluntário para reconhecer o crédito sobre embalagens. Então, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial e a matéria admitida foi crédito de PIS e COFINS sobre aquisição de embalagem utilizada no transporte de produtos acabados. Paradigma 9303.007.845, e a alegação da Fazenda foi a de que embalagem para transporte não pode ser considerada insumo, portanto não gera direito ao crédito. Não encontrei manifestação do sujeito passivo em contra-razões nos autos, passo ao voto. Conheço do recurso. No mérito, vamos delimitar a matéria. Crédito de PIS e COFINS sobre aquisição de embalagem utilizada no transporte de produtos acabados. Bom, os gastos aqui são com caixa de papelão ondulado, etiqueta, cinta, cantoneira, selo, bandeja para maçã,
rótulos, fundos e tampos de papelão ondulado. Conforme declaração do contribuinte, esses itens são utilizados para, abre aspas, acondicionamento, proteção, amarração e separação das frutas, que são maçãs, sendo eles necessários para a proteção do produto e garantia da integridade do produto até a chegada no cliente. Então, considerando que a embalagem é necessária para garantir qualidade e natureza do produto, em que pese ser um gasto posterior ao processo produtivo, o que impossibilitaria crédito, nesse caso específico, pela necessidade, ele integra o conceito de insumo. Esse é o entendimento deste colegiado nos acórdãos 930300 246, 010011, 010012, 010448. Então, nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto, presidente. Doutora Tatiana. Gente, desculpa, minha internet está muito ruim. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Então, esse foi o item. Deixa eu voltar aqui na pauta. 117. Esse foi o item Agora, 124. 124 foi esse. Agora, o 117 é igual, só que é PIS do primeiro trimestre de 2009. Então, o resultado é o mesmo, né? É igual, só que é PIS do segundo trimestre de 2009. 119 é igual, só que e é 117, então, foi negado provimento por unanimidade de votos. Tem 118, também? Também, só que é PIS negado do provimento por unanimidade de votos. 119. 119 é PIS do terceiro trimestre de 2009, igual. Negado provimento por unanimidade de votos. 120. 120 é PIS do quarto trimestre de 2009, igual. Negado provimento por unanimidade. 121. 121 é PIS do segundo trimestre de 2009 de novo, mas mesmo assunto. Negado provimento por unanimidade, tem 122. 122 PIS do terceiro trimestre. Negado também provimento por unanimidade de votos. 123. PIS do quarto trimestre. Negado provimento por unanimidade de votos. 124. Repetindo o resultado proclamado. Negado provimento por unanimidade de votos. 125. 125 é COFINS do terceiro trimestre, igual também. Negado provimento por unanimidade de votos. E tem 126. COFINS do terceiro trimestre, também igual. Negado provimento por unanimidade de votos. 127. COFINS do primeiro trimestre de 2009, também igual. Negado provimento por unanimidade. 128. Também é COFINS do terceiro trimestre de 2009, igual. Negado provimento por unanimidade. 129. Também é COFINS, só que agora é do quarto trimestre, é igual. Negado provimento por unanimidade. E tem 130. É minha relatoria. É minha relatoria, presidente. Bem que eu vi, gente, não estou lembrando desse processo. Já ia passar aperto aqui, viu? Não estou lembrando desse processo. Relator Rodrigo, eu li só primeiro. Acho muito engraçado. Já estava atrás do voto aqui procurando. Doutor Rodrigo Mineiro, 130. Vocês vão lembrar do caso. Interessado em fazenda. Vocês vão lembrar do caso, é idêntico com um caso que foi julgado em setembro do ano passado, relatoria do doutor Luiz Eduardo.
Eu estou seguindo exatamente a posição unânime dada. Então, aqui é um recurso especial de divergência do sujeito passivo, em face do acórdão da turma 3302. A matéria de fundo é requisitos para utilização de crédito extemporâneo, retificação de declaração ou apresentação de outra prova inequívoca. Aqui está em negrito a parte no acórdão recorrido que interessa. A decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o crédito calculado sobre aquisições de alguns fornecedores, para os quais se considerou que o fisco não teria comprovado as irregularidades apontadas. Em relação aos créditos extemporâneos, decidiu-se que não se cumpriram requisitos de retificação da DACON e DCTF, tampouco teria sido demonstrado que tais valores não foram aproveitados em outros períodos de apuração. No caso, o recurso especial teve seguimento negado pelo despacho do presidente da terceira Câmara, e, em agravo, foi admitido em relação a condições para aproveitamento extemporâneo de crédito. Essa é a matéria admitida em agravo. A PFN apresentou suas contrarrazões, e agora, no conhecimento, eu estou negando conhecimento nos termos do voto condutor do processo em seguida, o processo do mesmo procedimento fiscal, né? É o processo em seguida, o período semelhante, o acórdão recorrido também em seguida, e de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo. Então, aqui eu vou só destacar exatamente os mesmos fatos, tudo a mesma coisa, só o período diferente. Eu só vou destacar aqui o que eu grifei do acórdão do despacho de admissibilidade. Eu vou ler: cotejando os arestos confrontados, parece que não há entre eles o dissídio interpretativo suscitado pelo recorrente, na medida em que ambos os acordos entenderam que a prévia retificação do DACON não é condição sine qua non para o aproveitamento extemporâneo do crédito. As duas decisões unissonamente ressaltaram a dispensa de formalidade quando não houver dúvida quanto à liquidez e certeza do crédito. E aqui no voto do Dr. Luiz Eduardo, também a parte em negrita, eu vou ler. No entanto, parece claro, ao revés do que se entendeu no despacho de agravo, que o acórdão recorrido impõe como condição de reconhecimento do crédito a demonstração de que não tenha sido utilizado, de não ter sido já utilizado, mas não exige que essa demonstração se dê estritamente por meio da por diligência fiscal ou em planilhas demonstrativas do contribuinte. A ementa a utilizar o conjunto de alternativa ou não deixa dúvida quanto a essa interpretação. Desse modo, tem-se que as decisões comparadas dão a mesma interpretação à matéria, isso é, ao admitir o que pretende a recorrente em tese, isso é, a mera ausência de retificação do DACON não seja motivo exclusivo para a glosa. Todavia, a motivação do acórdão recorrido para rejeitar o recurso nessa parte é pela falta de demonstração de que o crédito já não tenha sido utilizado, seja em DACON, seja de outro modo qualquer. Esse é o ponto. A decisão não é só por falta de retificação do DACON, também por outro modo qualquer. Então, no finalzinho lá do despacho do Dr. Luiz, portanto, considerando, despacho não, voto, considerando que o acordo recorrido e o paradigma apresentado não divergem em qualquer tese e ainda que a motivação do acordo recorrido para rejeitar os créditos temporâneos foi a falta de demonstração da não utilização do crédito pleiteado, por qualquer meio, voto por não conhecer do recurso do contribuinte. Agora já minhas palavras. Dessa forma, faço o fundamento do despacho de agravo, visto que a decisão recorrida entendeu como condição de reconhecimento do crédito a demonstração de que este não tenha sido utilizado anteriormente, que poderia ser feito por meio de outros elementos de prova, além da retificação do DACON. Portanto, conclui que as decisões comparadas dão a mesma interpretação à matéria, inexistindo dissídio jurisprudencial alegado. Em face das razões e fundamentos assim expostos, voto por não conhecer do recurso especial de divergência. Destacando apenas que a decisão foi de setembro do ano passado, 15 de setembro, por unanimidade. Decisão desse colegiado. Doutor Luiz. Eu acompanho, presidente, pelo não conhecimento. Doutor Tatiana. Acompanho o relator. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator.
Também acompanho o relator, nesse caso, reforçando o meu despacho de admissibilidade. Melhor, de não admissibilidade. Item 131, doutor Rodrigo Mineiro, retirar de pauta. Item 132, de minha relatoria, tirado de pauta, Rodrigo Poços. 133, Rodrigo Poços, retirar de pauta. 134, retirar de pauta. 135, retirar de pauta. 136, retirar de pauta. 137, retirado de pauta. 138, retirado de pauta. Acabamos a pauta da tarde. Agora vamos voltar para a pauta da manhã. É melhor interromper e começar de novo, né? Então vamos interromper a gravação. Ana.